Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacaichu e hoje a gente vai falar de um assunto que parece invisível, mas que já tá moldando tudo que você pode consumir: a censura financeira. Não é mais o governo que vem com lei e polícia. Agora são os cartões de crédito, as ONGs e as grandes corporações que decidem o que você pode ou não comprar, ler ou jogar. Vamos entender como esse sistema funciona, quem realmente ganha com isso e por que essa censura disfarçada é mais perigosa do que parece. Recentemente, empresas como Visa, Mastercard e PayPal decidiram restringir pagamentos para plataformas de conteúdo adulto, além de jogos e livros digitais, acusados de conter conteúdo sensível. O detalhe é que não se trata de nada ilegal, mas de obras que, por pressão de grupos progressistas, foram classificadas como moralmente inaceitáveis. Essa não é uma censura estatal, é uma censura financeira, operada por corporações privadas. Em vez de policiar ideias pela lei, bloqueiam o acesso ao mercado. Se um jogo ou livro não pode ser comprado, ele morre economicamente, além de desincentivar a criação ou divulgação de novos produtos que possam ter conteúdo visto como sensível, gerando assim uma censura cultural econômica prévia. Mesmo continuando legal, é a substituição do controle estatal por um controle difuso, silencioso e até mais perigoso. O economista Friedrich Hayek já alertava que a maior ameaça à liberdade não vem apenas do Estado, mas de qualquer concentração de poder. Hoje, essa concentração está no sistema financeiro global, que decide o que pode ou não circular. Não pelo voto, mas por pressão cultural e econômica. O que estamos vendo é uma nova forma de poder. Não há prisões nem queima de livros em praça pública, mas há a exclusão do mercado. É a versão moderna da censura, aplicada com cartão de crédito e algoritmos. As empresas de cartão de crédito não se movem por convicção moral, mas por cálculo pragmático. Quando bloqueiam produtos culturais, o objetivo não é proteger valores, mas blindar sua própria imagem. Evitam ser associadas a campanhas de difamação, reduzem riscos jurídicos e se apresentam como responsáveis diante da opinião pública moldada por ONGs e mídia. O filósofo Adam Smith, ao analisar os interesses individuais no mercado, já ensinava que não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro ou do açougueiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração pelo seu próprio interesse. Da mesma forma, Visa ou Mastercard não buscam preservar a moral, mas defender seu lucro e sua reputação. O mecanismo é simples. Ao se alinhar a grupos progressistas que pressionam culturalmente, as empresas compram uma espécie de seguro moral. Tornam-se imunes a boicotes e a ataques de mídia, mesmo que para isso precisem restringir a liberdade de expressão e de consumo das pessoas. Esse tipo de bloqueio financeiro não é nenhuma novidade na história. Bancos já foram usados como ferramentas de repreensão em regimes autoritários, desde sanções econômicas em ditaduras até congelamento de ativos de opositores. A diferença é que no passado o comando vinha do Estado. Agora vem de conselhos corporativos que atuam sob pressão ideológica. No fim, as empresas de cartão não se tornam guardiãs da moralidade, mas censores terceirizados que operam por medo de perder dinheiro.
As ONGs e grupos ativistas de esquerda são hoje os principais motores dessa censura indireta. Eles não precisam aprovar leis, nem disputar eleições. Basta exercer pressão organizada sobre corporações que dependem de reputação pública. O que não conseguem proibir pelo Estado, conseguem sufocar pelo mercado. Ou seja, passam por cima da democracia, provando mais uma vez a fragilidade desse sistema atual. O filósofo Roger Scruton descreveu bem essa estratégia ao dizer que a esquerda moderna não busca apenas justiça, mas o controle da cultura e da linguagem. Não é um conservadorismo verdadeiro, que valoriza a tradição e a continuidade da sociedade, mas um moralismo ideológico seletivo, que muda conforme os interesses do momento. Historicamente, sociedades de orientação puritana buscaram impor padrões culturais rígidos, recorrendo à censura de livros, artes e ideias. Hoje, o fenômeno se reinventa. Não é mais os conservadores que ocupam esse papel, mas uma rede global de ONGs progressistas, muitas vezes financiadas por grandes fundações. O mecanismo, contudo, permanece idêntico: a criação de uma moral oficial e a punição de quem dela diverge. Assim, paradoxalmente, observa-se que determinados setores da esquerda podem adotar, quando lhes convém, posturas mais puritanas e conservadoras do que aquelas que costumam atribuir à direita, puramente para ganho político e social. Esse moralismo distorcido não protege a cultura, mas a empobrece. Ao decidir quais jogos e livros podem existir, esses grupos colocam-se como árbitros da imaginação humana. Em vez de pluralidade, produzem conformidade. Em vez de debate, impõem silêncio. No fundo, não é apenas militância. É um projeto de poder que transforma a moralidade em arma política. Governos de esquerda não precisam mais recorrer à censura direta para controlar a cultura. Hoje, basta apoiar e legitimar a ação das ONGs e das corporações que já fazem esse trabalho de forma difusa. O resultado é um bloco de poder informal, onde Estado, ativistas e empresas se retroalimentam. Edmund Burke alertava que aqueles que não lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Em diferentes épocas, elites políticas tentaram remodelar a sociedade a partir de uma moral superior, sempre ignorando os limites naturais da cultura e da tradição. O desfecho foi invariavelmente autoritário. O que vemos agora é uma atualização dessa dinâmica. A estratégia gramsciana da hegemonia cultural, a conquista das mentes e da linguagem, é aplicada de modo ainda mais sofisticado. Não se trata apenas de controlar universidades ou imprensas, mas de condicionar a própria economia. Se um produto cultural não se enquadra na moral progressista, ele não é banido por lei, mas estrangulado por falta de meios de pagamento. A história já mostrou regimes que terceirizaram a censura a entidades não estatais. A União Soviética, por exemplo, usava sindicatos e comitês culturais para regular a produção artística e intelectual. O mesmo espírito se manifesta hoje, mas com ONGs internacionais e corporações privadas desempenhando esse papel de guardiões do que pode ou não existir. Assim, governos de esquerda colhem os frutos. Conseguem impor a narrativa progressista sem precisar assumir a responsabilidade política de proibir nada oficialmente.
A censura se disfarça de decisão privada, mas é incentivada e celebrada pelo poder público. O fenômeno atual não é apenas censura estatal, nem apenas pressão de mercado. Trata-se da formação de um Estado paralelo composto por ONGs internacionais, corporações financeiras e governos alinhados ideologicamente. Um poder que não foi eleito, que não presta contas a ninguém, mas que possui força concreta para moldar a cultura. Alexis de Tocqueville já antecipava esse risco. A tirania pode se instalar suavemente, sem violência, quando um poder difuso limita pouco a pouco a liberdade. É exatamente isso que ocorre quando ONGs ditam padrões morais, corporações executam o bloqueio econômico e governos aplaudem esse arranjo. Esse estado paralelo não tem rosto único, mas age de forma coordenada. As ONGs fornecem a pressão cultural e a retórica moralista. As empresas, com medo de perder reputação ao mercado, aplicam os bloqueios. Os governos, que por sua vez reforçam e legitimam esse movimento, criam uma aliança informal. Não é um fenômeno inédito. Na Idade Média, as guildas e corporações mercantis controlavam não só a economia, mas também a vida cultural das cidades, impondo regras que não vinham do trono, mas de associações privadas. Hoje vemos algo semelhante, uma rede de poder econômico e cultural que age como governo sem ser o governo. A consequência é grave. A democracia perde espaço para um sistema de censura difusa, que não pode ser questionado pelo voto ou pelo debate público. Ele atua nos bastidores de forma sutil, mas com efeitos profundos sobre a liberdade cultural. Mas daí você pode se perguntar, mas o que eles ganham fazendo isso? Cada peça dentro desse mecanismo de censura financeira obtém benefícios claros, ainda que às custas da liberdade cultural da sociedade. As empresas de cartão ganham uma blindagem moral e reputacional. Ao alinhar-se com as pautas progressistas, reduzem riscos de boicotes, ataques midiáticos e até processos jurídicos. As ONGs e grupos ativistas ampliam seu poder de influência. Mesmo sem ter representação política eleita pelo povo, passam a decidir o que pode ou não circular culturalmente. Recebem financiamento, legitimidade internacional e se colocam como árbitros da moralidade pública. Os governos de esquerda colhem ganhos políticos, conseguem impor sua narrativa cultural sem precisar aprovar leis de censura, o que geraria desgaste popular. A censura é terceirizada e apresentada como escolha privada das empresas, quando na realidade é fruto de um alinhamento ideológico. Já a sociedade como um todo é a grande perdedora. Livros e jogos deixam de existir não porque sejam ilegais, mas porque foram sufocados economicamente. O consumidor perde o direito de escolha. O criador perde sua liberdade de expressão. E o debate político fica mais pobre. É importante compreender que, no fundo, esses grupos e corporações não se movem por verdadeira preocupação com causas sociais. As bandeiras que levantam, seja por moralidade, segurança ou inclusão, são apenas instrumentos. O que realmente importa é o poder que decorre da capacidade de controlar, de impor silêncio e de ditar as regras do que pode ou não existir. O poder não é um meio, mas um fim. Esse é o ponto central. Não importa se a pauta é a defesa das crianças, a proteção das minorias ou a manutenção da ordem.
todas servem como justificativa conveniente para o mesmo resultado: ampliar a esfera de controle. Por isso, qualquer oportunidade de banir, censurar, regular ou sufocar uma expressão cultural é imediatamente aproveitada. Não porque se importem genuinamente com o conteúdo em questão, mas porque cada vitória amplia a rede de submissão. O poder se fortalece a cada concessão feita pela sociedade, a cada silêncio forçado, a cada criador que desiste de produzir por medo de perder sustento, a cada youtuber que tem medo de tocar em certos assuntos. Em última análise, não estamos diante de defensores de valores, mas de administradores de poder. A censura não é o efeito colateral, é a própria estratégia. Me conta aqui nos comentários se você já deixou de falar sobre algum assunto numa roda de amigos com medo de ser mal interpretado ou cancelado. Esse silêncio forçado é justamente o reflexo dessa censura que eu mostrei aqui. Compartilhe esse vídeo com quem precisa entender como funciona esse jogo escondido de poder. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Kaiju